Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beck Moraes, criadora do canal Cão Blogueiro, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês minha experiência de 1 ano com o Ted. Vou falar pra vocês tudo que eu aprendi sobre a raça, dicas. Então, se você tá pensando em comprar o Spitz alemão, Lulu da Pomerânia, ou se você acabou de receber seu filhotinho em casa, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Bom, gente, a primeira coisa que você tem que saber antes de comprar seu Lulu da Pomerânia, ou até mesmo se você já comprou, é que ele vai mudar muito. Eu vou colocar uma foto do Ted no dia que ele chegou, de quando a gente foi pegar ele, e agora que vocês estão vendo ele aqui. Vocês viram a diferença? Parece até outro cachorro, gente. O Ted tinha... Eu já achava que ele tinha muito pelo quando ele chegou, acreditem se quiser. Mas depois de 1 ano agora, né, que ele fez 1 ano, eu percebi a quantidade de pelo que essa raça tem. Outra coisa que vocês podem reparar bastante é que a coloração mudou bastante também. Eu já saiba, se você tá pensando em pegar um Spitz alemão, até mesmo se você tá com ele aí na sua casa, que ele vai mudar demais, gente. Ele vai virar outro cachorro. Então, sempre compre num criador confiável, né? Um criador sério, porque aí você vai mais ou menos ter uma ideia. Ele já vai saber te explicar a cor real que vai ficar seu cachorro. Você vai vendo os pais, você vai saber o tamanho, o pelo, como vai ficar. Então, isso é muito importante. Outra coisa, gente, é o focinho do seu Spitz alemão, que também vai mudar. Na hora que você pegar aquele filhotinho todo felpudo, se você pegar ele bem novinho, com 3 meses, ele vai estar parecendo um ursinho, gente. Todos eles parecem uma bolinha, um ursinho, como vocês estão vendo aí nessa foto que tá aparecendo. Mas aí, depois de um tempo, ele muda completamente e ele vai ficar de 3 formas, gente. Ou ele vai ficar Fox Face, que é essa cara que tá aparecendo pra vocês, que parece uma Fox, eu ia falar foquinha, gente, que parece uma raposinha. Então vai ficar com esse biquinho um pouco mais maior, né? Ele vai ficar mais bicudinho, mais focinhudinho, e é lindo também. Mas essa linhagem, né, essa Fox Face, esse tipo do Spitz alemão, do Lulu da Pomerânia, ele normalmente, não é sempre, tá, gente? Não é regra, mas ele normalmente tende a ser um pouquinho maior e também a ter o pelo um pouco mais liso e quantidade menor do que os que tem o focinho mais achatado, tá? A segunda, o rostinho que o seu Spitz pode ficar é o Baby Face, gente, que é essa cara do Ted aqui, ó, gente, vocês estão vendo, ó. Vocês veem que ele tem o rostinho, o focinho mais achatado do que o Fox, porém ainda é um meio termo. Ted, fica ali pra eles verem, ó. Aqui de ladinho vocês vão conseguir ver bem, ó. E olha de frente. E de frente ele já parece ser mais achatadinho. E de lado dá pra ver um pouquinho ainda o focinho dele. E o terceiro rostinho que o seu Spitz pode ficar é o Bear Face, que é o rostinho de ursinho. E aí o focinho é super, super achatado, gente. É bem pertinho, assim, ele quase não tem focinho. E esse normalmente costumam ser os cachorrinhos mais pequenininhos, tá, gente? Aqueles cachorrinhos minúsculos mesmo, que são os Lulus da Pomerânia, né? Que a gente pode chamar de Lulu da Pomerânia. Hoje em dia já tá tudo com o mesmo nome. Qualquer Spitz, independente do tamanho, aqui no Brasil principalmente, a gente chama de Pomerânia ou Lulu da Pomerânia. Mas tem essa distinção, assim, dos pequenininhos, até 28 centímetros de cernelha, se eu não me engano, são Lulus da Pomerânia, Spitz alemão, e os maiorzinhos você só pode chamar de Spitz alemão. Porém, aqui no Brasil a gente chama tudo de Pomerânia, tá, gente? Não fica se preocupando com isso. Ai, chamaram meu Lulu de Spitz, na verdade ele é pequenininho, então ele é Lulu. Na verdade a gente chama do que quiser o nosso cachorro. Então, você comprar o seu Lulu num criador de sério, né, que vai saber te mostrar, olha, a carinha do pai é desse jeito, a carinha da mãe é desse jeito, a probabilidade de ele sair um Baby Face é grande, ou a probabilidade de ele sair um Fox Face com aquele focinho um pouco maior é grande. Então sempre tenha em mente que você tem essas 3 possibilidades. Às vezes você se apaixona por um cachorrinho com essa cara aqui, desse jeito. E aí você chega lá, vai comprar, quer aquele cachorrinho, e depois o cachorrinho não fica assim, ele fica bem diferente. Ele fica com menos pelo, com o focinho maior. Então não fica triste, mas saiba que isso pode acontecer, e por isso que eu tô falando isso nesse vídeo. A quantidade de pelo muda bastante. Então o cachorrinho, normalmente com 3 meses, ele vem bem peludinho, parecendo uma bolinha mesmo. Depois ele perde, fica bem pelado, gente. Às vezes
bem pelado mesmo, às vezes ele perde pouco. No caso do Ted, ele perdeu bastante pelo na questão da juba, aqui assim, que eu não cheguei nem a ver ele super peludo, né? Porque o Ted eu peguei ele com 5 meses já de idade, tanto que ele foi aquele cachorrinho de liquidação, sabe, gente? Igual o do Marley. Porque ele já tava com 5 meses, ele tava naquela fase bem de troca de pelo mesmo, que eles ficam mais feinhos. Então, o que aconteceu? A criadora não tava conseguindo vender ele, por conta que as pessoas iam lá, olhava aqueles que pareciam uma bolinha pequenininha, parecendo um ursinho, e aí via ele que já tava maiorzinho, tava despelado, e ninguém queria. Aí eu cheguei lá, bati o olho nele e falei, ele é meu. E aí essa foi a história do Ted. Então, eu não cheguei a ver ele super peludo, então quando ele adquiriu mesmo o pelo dele mais de adulto, agora que ele tá 1 ano, que eu me admirei, assim, da quantidade de pelo que fica esse cachorro. Então, não fica desesperado se com 4, 5, 6 meses seu cachorro ficar meio despelado, você achar que tá alguma coisa errada, que ele tá doente, que é normal, daqui a pouco cresce tudo e ele vai ficar desse jeito aqui, gente. A segunda coisa super importante que você precisa saber quando você vai adquirir um Spitz alemão, ou se você já tem um Spitz alemão, é o comportamento do seu cachorro, gente. Eu acho que isso é regra para qualquer cachorro que você vai adquirir, mesmo que seja um vira-latinha, é bom você saber o pai como se comporta, se ele é agressivo, se ele não é, a mãe. E o Spitz alemão, eu já vou contar para vocês aqui um pouquinho como é o comportamento deles no geral e como é o do Ted, tá, gente? Porque cada indivíduo é um indivíduo, então embora a raça geral fale que o comportamento vai ser esse, o cachorrinho pode sair um pouquinho diferente, mas dentro desse comportamento. Tá? O Lulu da Pomerânia, o Spitz alemão, ele costuma ser muito dócil, ele não é um cachorro agressivo, tá, gente? Ele é um cachorro dócil, ele é muito amoroso, ele é aquele cachorro grudinho, o Ted pelo menos é aquele cachorro grudinho, sabe, que fica grudado em você o dia inteiro? Se ele pudesse, ele ficava no colo, assim, desse jeito, gente, mas ele não pode. E dá beijo, ó, gente. Você chega perto dele, ele dá beijo, ele é super amoroso, super apegado ao dono e ele cria um vínculo muito forte com a pessoa que mais cuida dele, no caso sou eu, tá? Ele vai ser extremamente apegado a você, carinhoso com você, com todo mundo no geral, ele é dócil com todas as pessoas, se ele for bem socializado, né? Só que com o dono é uma coisa incrível, gente. Esse cachorro, ele fica atrás de mim o dia inteiro. O dia inteiro, sério. Eu vou pro quarto, ele vai pro quarto. Eu vou na cozinha, ele vai na cozinha atrás e fica lá olhando o que eu tô fazendo. Há um porém, né, nisso tudo, nessa parte do comportamento dele, é que ele tem essa natureza primitiva. Beck, o que é isso? Se você for nos tipos de raças, eles têm uns grupos de cachorro, tá? E o Spitz, ele tem uma natureza primitiva, que quer dizer que ele é muito próximo do que era o lobo mesmo. Então ele descende muito próximo do lobo, ele não teve muitas alterações. E por conta disso, ele tem uma tendência a ser um pouco possessivo, se você não educar ele direito, a querer mandar um pouco em você, para não dizer muito. Porque eu já vi histórias aí no YouTube de cachorro que não deixa a pessoa relar na cama dele, que ele late, que ele morde. E isso, gente, não pode acontecer, tá? Embora ele tenha esse defeito, né, digamos assim, mas é uma coisa super contornável com socialização, com educação correta. Então você estabelecendo os limites para o seu cachorro, do que ele pode fazer. Ai, ficou com soluço, gente. Eu vou descer ele aqui, que ele tá um pouco incomodado de ficar nessa posição. Ele também é um pouco teimoso por conta dessa natureza primitiva dele. Então você tem que ser bem pulso firme. Então se não pode mexer em tal coisa, não pode. Se ele tem que fazer isso, ele vai ter que fazer isso sempre para ganhar ração, por exemplo. Então eu já vou falar mais sobre isso nos próximos itens aí do comportamento do Lulu da Pomerânia. Mas isso é uma coisa que você tem que saber, tá? Além de ser um cachorro muito dócil e amoroso, você tem que ter em mente que o seu Lulu da Pomerânia Spitz alemão é um cachorro muito inteligente, gente. Ai, mas Beck, que maravilhoso! Tem um cachorro super inteligente. Se você não sabe, existe um ranking de inteligência canina. Tem na internet, é só você pesquisar aí, ranking de inteligência canina, onde eles pegaram e colocaram em lugares de 1 até não sei quantos cachorros que estão lá, onde o primeiro lugar do cachorro mais inteligente vai descendo assim por diante. E o Spitz alemão tá em 23º lugar, né, 23,
Mas isso quer dizer que ele é um cachorro extremamente inteligente. Eu acho que essa lista vai até os 70, pra você ter uma ideia. Nessa colocação do Spitz alemão, ele aprende as coisas de 5 a 15 repetições, gente. E isso é muito pouco. Ele aprende muito, muito rápido mesmo. Você vai ter uma facilidade enorme de ensinar qualquer coisa pra ele. Ele já pega assim rapidinho. E isso, embora possa parecer uma coisa boa, também é uma coisa ruim. Por quê, Becky? Porque você tem que estimular muito esse cachorro. Como assim estimular esse cachorro? Se você é aquele tipo de dono, o dono que eu falo assim, né? O dono ração, água, xixi, cocô, que é o dono que acha que tem um cachorro, é só colocar ração e água e limpar o xixi e o cocô, não tem um Spitz alemão. Porque por conta dessa inteligência dele, esse nível de inteligência, você precisa estar ensinando coisas para esse cachorro. E ai, Becky, mas eu não quero ensinar meu cachorro a dar pata, eu não quero ficar ensinando coisa inútil, o cachorro rolar. Não, existem comportamentos básicos de obediência que vão facilitar muito se você tem qualquer cachorro, não importa se ele é inteligente ou não, que precisa ser ensinado, porque isso vai tornar o seu cachorro muito mais fácil de criar, de cuidar, de você ter uma vida legal com o seu cachorro. São comandos como sentar, ficar, vir quando você chama, saber o nome dele, saber o não quando ele não deve fazer alguma coisa. Então essas coisas, elas têm que ser ensinadas para o Spitz alemão, além de serem reforçadas diariamente, você ir colocando novos estímulos, né? Novos truques você vai ensinando pra ele, porque isso vai tornar ele um cachorro mais equilibrado, calmo, ele não vai ser aquele cachorro louco. Então aí na internet você vê muitas pessoas falando, mas o Spitz alemão, ele late muito, ele é um cachorro agitado, ele destrói tudo, ele é um cachorro demoníaco, e não é verdade, gente, ele só é um cachorro muito inteligente. Sim, então se você é uma pessoa que não estimula essa inteligência dele, ele vai se tornar um cachorro frustrado, destruidor, que late demais e um monte de outras coisas ruins que pode acontecer aí com ele. Outro ponto, né, do comportamento do Lulu da Pomerânia é que eles são agitados. Ai, mas Beck, ele é agitado. Então não dá, porque eu não gosto de cachorro agitado. Gente, agitado quer dizer que ele tem um nível de energia no corpo dele. Todo mundo tem um nível de energia. Tem pessoas que gostam de dormir mais, tem pessoas que gostam de sair pra corrida e são atletas. É a mesma coisa com os cachorros. E o nível de energia de um Lulu da Pomerânia, ele é de moderado a alto. Só que, embora eles sejam bem agitados, enérgicos, eles são pequenininhos e a energia deles acaba rápido, gente. Então, você estimulando a inteligência dele e fazendo exercícios físicos de 30 minutos com o seu cachorro por dia, já são o suficiente para deixar ele um cachorro equilibrado, um cachorro calmo, um cachorro que não vai latir tanto. E esse é um outro ponto do comportamento dos Spitz que você tem que saber na hora de pegar seu cachorro. Ele tende a latir muito, gente. Não são todos os cachorros, eu sei, porque minha mãe também tem um Spitz e o dela não late tanto igual o meu. Eu acho que é uma coisa de alguns, assim. E o que acontece, gente? Ele tende a latir ainda mais quando essas falhas, né, você não estimula mentalmente, quando você não leva ele pra passear direito, ele tende a latir muito mais. E você também tem que entrar com um processinho aí de adestramento, mostrando pra ele que quando ele late não é uma coisa boa, falar um não pra ele. E aí ele vai acostumando, vai latindo um pouco menos, tá? O terceiro ponto, né, terceira coisa que eu aprendi com o Ted aí nesse 1 ano que a gente tá junto, é que você tem que ter uma rotina de cuidados diários com o seu cachorro. Então tem coisas que você precisa fazer todos os dias para manter seu Spitz alemão saudável, manter ele limpo. E o que é, Beck, que você tem que fazer? Eu vou começar a falar, gente, das coisas que você precisa fazer todos os dias para as coisas que você vai precisando fazer em menos tempo, tá? E a primeira coisa que você precisa fazer, e fazer todos os dias, é escovar o dente do seu cachorro. O Spitz alemão, por ele ser um cachorro pequeno, ele tem uma tendência a ter bastante tártaro, acumular bastante tártaro. Então, você tem que escovar os dentes do seu cachorro todos os dias e com uma escova boa, com uma pasta de dente que realmente seja eficiente. Eu já mostrei aqui no canal a pasta de dente que eu uso no vídeo que eu falei sobre dicas e produtos essenciais, né, para os cuidados do Spitz alemão. Então tá aí no canal, é só você ir pesquisar lá que você vai conseguir encontrar. Então é super importante você manter essa rotina de escovação
Porque senão, daqui 2 anos, seu cachorro vai ser aquele cachorro bafudo. Sabe aquele cachorro que não dá pra chegar perto, que a boca fede? Vai ter problemas com o tártaro, que acaba dando inflamação na boquinha dele, ele vai sentir dor pra comer, vai acabar que você vai ter que levar ele num veterinário pra fazer uma cirurgia pra retirar a remoção desse tártaro. E mesmo assim, eu sei que tem pessoas que levam, o tártaro acaba voltando, não sei se é porque não mantém uma rotina de escovação depois disso, mas acaba voltando. Então é super importante você saber que você vai ter que escovar o dente dos seus Spitz mais do que você teria que escovar de alguma outra raça. Então, se você quer ter um Spitz alemão, escovação todos os dias, senão em 1, 2 anos você vai ter um cachorro bafudo e vai ter um monte de problema dental, tá? E você vai gastar muito mais dinheiro com isso. A segunda coisa de cuidados diários que você tem que ter com seu Spitz alemão, mas aí não é todo dia, é a escovação de pelo, gente. É um cachorro, como vocês podem ver aqui, que é extremamente peludo e ele tem a camada de pelo, a primeira camada e a camada de subpelo. Só que do subpelo do Spitz não é aquele subpelo que você arranca igual de um Golden, que você pode passar a rasqueadeira e arrancar. Ele é um subpelo que faz ele se proteger, né? E ele não cai assim o tempo todo igual dos outros cachorros. Então você tem que usar uma escova específica para não arrancar esse subpelo. Embora ele não caia com tanta facilidade, você tenha que cuidar. Vai ter trocas de pelo, sim. Tem acho que 2 trocas no ano, se eu não me engano, no inverno, no verão, alguma coisa assim. Então esse pelo cai um pouquinho, mas se você manter a escovação dele 2 vezes por semana, tá tranquilo, você não vai ficar vendo muito pelo pela sua casa. Eu não vejo muito pelo do Ted, mas na época que mas no dia, né, que eu odeio aquela escovada nele, que ele solta um pouquinho de pelo, mas aí eu limpei, passei um aspiradorzinho assim, acabou, não é aquele pelo que fica o tempo todo, sabe? Tufo de pelo ali, tufo de pelo aqui. Terceiro ponto de rotina de cuidado que você vai ter que ter com seu Spitz alemão, a cada 15 dias você vai ter que levar ele pra tosar ou fazer isso em casa. Então, a tosa que eu tô falando não é cortar o pelo do corpo dele, que isso não precisa. Se você quiser deixar ele com o pelo do jeito que tá, não vai ficar aquele pelo que arrasta no chão, igual de um Shih Tzu, por exemplo, que é um pelo que troca, né? Mas tem lugares que precisam ser cuidados, como as patinhas. Você tem que tirar a cada 15 dias o pelo debaixo das patinhas, porque senão ele vai escorregar no piso e vai ter aqueles problemas de articulação, que patela, não sei o que, não sei o que. Então sempre tirar as patinhas a cada 15 dias e fazer aquela tosa higiênica na barriguinha, perto do pipizinho, né, se você tiver um cachorro macho igual o meu, ou lá embaixo perto da periquitinha se você tiver uma cachorra fêmea. E também tosar o bumbumzinho pro cocô não ficar grudado e não ter problema de sujar o pelo. A última coisa da rotina de cuidados que você tem que ter com o seu Spitz alemão, e é uma coisa que é até boa, é que os banhos não precisa ser uma semana, 15 dias. Você pode dar banho no seu Spitz alemão, e até é recomendado de 30 em 30 dias. E às vezes você pode até esticar e sair um pouquinho para 45, eu acho que no máximo 2 meses já é suficiente, tá, gente? Aí senão ele vai começar a ficar muito sujo. Mas ele aguenta assim, dá pra ficar, ele fica super bem porque você escova ele o tempo todo, então o tempo todo você tá tirando a sujeira desse pelo. E uma dica pra vocês aí é que se você dá banho demais no seu cachorro, ele vai ficar com um cheirinho de cachorro. Sim, gente, sabe aquele cheirinho forte de cachorro? Que, ai, Beck, eu dou banho no meu cachorro, mas ele continua com cheiro forte. Talvez porque você tá tirando demais a camada de proteção da pele dele, ele tá tendo que produzir mais sebo, né? Pra se proteger ali na pele, pra manter a pele dele hidratada e tal. E esse sebinho do cachorro, ele tem aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro fortezinho de cachorro, cheirinho de cachorro mesmo, né, gente? Então, quanto menos você der banho, se você der em 30 em 30 dias, você vai ter aquele cachorro sem cheiro. Porque o Spitz, o Lulu da Pomerânia, ele não tem aquele cheiro forte de cachorro, igual um Beagle, por exemplo, igual esses cachorros de pelo curto. Sim, ele não tem cheiro, gente. Você pode pegar um Spitz alemão e pegar um outro cachorro que você vai sentir a diferença muito perceptível, assim, que não tem cheiro. É muito engraçado isso. O Ted tem um paladar muito seletivo. Beck, o que é isso, paladar seletivo? Quer dizer que ele é fresco pra comer, gente. Ele enjoa da ração o tempo todo. Eu dou as melhores rações pra ele, sempre ração super premium. Porém, depois de um tempo parece que ele enjoa.
ele para de comer, sim, ele vai, come um pouquinho, depois deixa. Então, como que você faz pra evitar esse paladar seletivo do seu cachorro? É uma coisa que eu tive que ir pesquisando na internet, gente. Eu acabei aprendendo que quanto menos trela você der pras frescuras dele, mais vai ficar boa. Então, coisas que você não pode fazer é misturar outras coisas na ração, como comidinha, franguinho. Não faça isso, porque isso só vai piorar a situação. Seu cachorro vai começar a escolher as coisas que ele quer comer. Isso não é bom. E tirando o que? Se você for levar ele pra ficar na casa de alguém, que você precisar viajar durante um tempo, será que essa pessoa vai ter paciência de ficar colocando franguinho, não sei o que, na ração pra ele vai comer direito? Então é uma coisa que você não é bom acostumar seu cachorro. É sempre bom você deixar ele comendo sempre a comida normal dele, diária, seca, sem frescura. Outra coisa que eu fiz, inclusive, era molhar a ração com água, deixar ela molinha pra ele comer. E é uma coisa que você não deve fazer, porque isso também estimula ele a ficar com essa frescura na hora de comer. E acreditem, gente, ele pode até comer da primeira vez. Ai, molhei, ele tá comendo, era esse o problema, ele quer a comida molhada. Depois de um tempo ele vai parar de comer molhada também. Então não faça isso. Eu parei com isso e ele voltou a comer comida normal. Outra coisa, evite dar excesso de ração. Vai lá na embalagem da sua ração e você vai ver exatamente a quantidade que você tem que dar pro peso do seu cachorro. Então vai estar lá, cachorro pequeno, mini, né? Peso pouco ativo, também presta atenção nisso. Se seu cachorro faz pouca atividade, se não é um cachorro muito atlético, você vai dar um pouco menos de ração. Então siga exatamente a tabela de recomendação de ração que tá dando lá pro seu cachorro, porque às vezes você acaba querendo colocar um pouco a mais e isso faz com que ele sempre tá com a barriga cheia, ele tá comendo demais, ele engorde muito e não queira comer a ração, porque é muita ração que você tá dando pra ele. A última dica que eu dou nessa questão de paladar seletivo é você comprar sempre uma boa ração pro seu cachorro e começa testando com aqueles pacotinhos de 1 quilo, tá, gente? Não façam igual eu. Eu errei 2 vezes. Quando ele chegou, eu comprei o pacote maior que tinha, porque se você fizer as contas, você vai ver que o pacote maior, né, você paga menos do que naqueles pacotes pequenininhos. Porém, enquanto você não acertar o sabor que ele come melhor, enquanto você não acertar a marca, até mesmo a marca que deixa o cocô mais durinho, vai nos pacotes de 1 quilo. Então ele veio, você acabou de chegar com ele, em vez de ir já desesperado comprar mesmo a ração que o criador, sempre bom você manter, né? Mas não compra um pacote grande não, compra um pacote de 1 quilo, vai dando, vai vendo como ele vai se comportando, vai vendo como o cocô, se o cocô tá direitinho, tá certo. E aí depois, se você vê que ele tá bem adaptado a essa ração, você pode comprar um pacote grande. Mas se ele não estiver se adaptando, o cocô começou a sair mole, se ele não tá comendo de jeito nenhum, é legal que você tenha essa possibilidade de ir trocando a ração por outras marcas e testando a que o seu cachorro se adaptar melhor. Outra peculiaridade do Ted, gente, é que ele é muito peludo. Eu acho que ele é mais peludo do que qualquer outro Spitz que eu já vi na rua. Sério, nunca vi um cachorro tão peludo igual ele. E realmente eu não sei por que ele é desse jeito, gente. É uma coisa muito bonita, é bom seu cachorro ser peludo, significa que ele tá saudável, né? Significa que ele tem uma boa linhagem, porém ele dá um pouco mais de trabalho pra cuidar do pelo do que o resto dos cachorros. Então eu tive que me atentar a sempre buscar pentes legais pra pentear ele, aquelas escovas corretas, né? Já falei aqui no canal milhares de vezes que tem que ser aquela escova de pinos sem bolinha na ponta. Procurei uma escova de boa qualidade para não arranhar a pele dele. E por conta do pelo dele ser um pouco mais abundante do que o normal, eu tenho que ficar mais tempo penteando ele, gente. Então, se isso fosse um momento difícil, onde ele fica estressado, onde é trabalhoso, não daria certo. Então, o que eu busquei fazer? Busquei uma escova boa, que fosse, né, não fosse puxar, não fosse aquela escova que agarrasse, que fosse arranhar a pele dele, para ser um momento relaxante. E isso é uma coisa muito importante, gente, você criar uma rotina, que essa rotina de cuidados que você vai ter com o seu cachorro, que seja um momento gostoso, que seja relaxante. Tenta fazer
da forma mais com calma possível, porque você vai ver que depois de um tempo, as primeiras vezes que você fizer vai ser chato, vai ser incômodo, mas depois você vai gostando de fazer aquilo, isso vai se tornando uma terapia pra você, gente, um momento prazeroso, e é assim que tem que ser. Se você tem um espírito alemão, já saiba que você vai ter que encaixar esses cuidados na sua vida e tornar isso prazeroso, porque senão vai ser um inferno. Imagina você pegar um cachorro que você não gosta de pentear de jeito nenhum, e aí você tem que fazer aquilo, em vez de ser uma coisa boa na sua vida, é uma coisa ruim, né, gente? Então, era isso de dicas que eu tinha para dar pra vocês. Minha bateria da câmera já tá acabando, mas eu consegui falar tudo. Vou pegar o Ted aqui que tá desmaiado aqui no canto pra dar tchau pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram das dicas, deixe seu like, se inscreve no canal aqui pra você ficar por dentro das novas dicas, das novas experiências e novas rotinas que eu tenho pra falar aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo, até o próximo vídeo.